Bom dia, Edivaldo, tudo bem? Vai ganhar o prêmio de pontualidade. Edivaldo, pense, seu áudio está fechado. Desculpe, bom dia, Suelen. Imagina, bom dia. Consegui. Tá vendo? Olha só, parabéns, já ganhou o Obrigado, troféu de pontualidade. Você obrigado. sabia, Edivaldo, que nós, os brasileiros, a gente tem que falar agora no plural, porque como nós Uhum. somos vistos, aí cada um com a sua consciência, somos vistos como pessoas que não cumprem compromissos, são atrasados. E aqui está a prova, ó. É, Então, assim, quem quer o desenvolvimento, quem quer a mudança, tem que ser o exemplo, né? então, Exceto em situações emergenciais. é verdade. Mas aquilo Toda que vez não, né? toda vez emergência, aí você tem que falar, peraí, você vive É. pagando fogo, né? Então, parabéns. E para não interferir muito na nossa gravação, porque esta aula que eu vou deixar ela aberta no YouTube, como é a primeira, eu vou Uhum, abrir aqui conforme o pessoal for chegando, se chegar, né? uhum. Eu vou dando atenção. Ok, Então, aí eu vou pedir para colocar agora no mudo, tá? tá ok, Deixa eu Suelen. só fechar aqui o WhatsApp. Vou pegar o fone ali para... Ok, Isso. estou te ouvindo aqui. Então vai estar gravado, aí qualquer coisa é só mandar uma mensagem no chat. Bom, essa aqui é o primeiro encontro do clube. E qual que é o propósito do clube? Primeiro que o clube ele tem membros, né? Então, hoje a gente está aí com, se eu não me engano, 6 membros. Estamos começando um projeto, então todo começo de projeto também já é desafiante. Hoje a gente está com 7 membros, 7 membros. E o objetivo é que a gente comece esse projeto juntos, até para poder cada um aplicar nos seus negócios. Então, o clube ele é como se fosse, sabe aquela reunião onde a gente se encontra, amplia a mente e vai para o abraço, né? Então, não é um treinamento, é um programa que visa ampliação da mente, né? E o mindset, ele precisa de constância, ele precisa de nutrição de informação. Então, o nosso cérebro é como se fosse um terreno, onde a gente deve primeiro trabalhar a nutrição, tá? Então, por que ser astronauta? Porque no clube, e aí já é a pegada um pouco da própria Borelli Academy, onde eu gosto de dar uma criada, uma criatividade em alguns programas, que é o seguinte: dentro do meu processo de desenvolvimento, eu utilizo nomenclaturas, até para que as pessoas possam ter um símbolo, possam ter um arquétipo, onde elas podem se identificar. Então, no momento que você estiver no clube, fazendo parte do clube, você é um astronauta. E o que é ser um astronauta? E aí a gente vai falar sobre isso no decorrer, mas já coloca na mente, um astronauta ele tem uma missão. Só que para ele cumprir essa missão, ele precisa passar por todo um processo de desenvolvimento. Então, o clube, quem faz parte do clube se torna um astronauta. Bom, empreender é um comportamento. Então, empreender não é ter um CNPJ, é um comportamento que deve ser lapidado. E o que é um comportamento? Eu cheguei já a gravar um vídeo sobre mindset. Você chegou a assistir, Edivaldo, o vídeo que eu passei para assistir? Então, você já está mais interagido, né? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui na lista. Se quer a mudança, seja a mudança. Então, empreender é um comportamento. E esse comportamento, ele é um reflexo de diversos fatores. Por quê? Existem diversos elementos que refletem o comportamento. Então, se empreender é um comportamento, eu preciso configurar antes
Então, o comportamento que nós temos atualmente já reflete muita coisa que tem dentro de nós. Então, vou dar um exemplo aqui do próprio clube. Se eu aviso com antecedência que vai ter uma reunião, você deve se organizar e se planejar para isso e estar presente no horário marcado, né? Na sua ausência, você deve avisar, porque isso é um compromisso. Um compromisso, ele pode alterar o tempo do outro. Então, quando eu não me comprometo com algo, o que acontece? Esse algo fica com falha. Então, e lógico, como é um processo que exige a configuração da mente dos empreendedores, então alguns atrasos, algumas falhas vão ser naturais, isso vai servir de ingrediente para a gente ajustando. Então, só tenha isso em mente. Todo comportamento é reflexo do quê? Do que está dentro de mim. Então, comece a observar o seu comportamento, porque o seu comportamento já está dando indicadores. Então, se você se propõe a fazer algo e não faz, se você se propõe a estar em um horário e não está, se você, tudo aquilo que você se propõe, mas você não cumpre dentro do que é proposto, é um indicador de que precisa de configuração interna. E empreender, ou seja, esse comportamento que a gente aplica nos negócios, é necessário diversas configurações. Então, existem momentos que você vai estar super satisfeito com a parte financeira. Só que se você cria um negócio só para o seu bolso, você vai sentir que a própria vida vai vir e vai dar uma lambada. E aí você fala, opa, peraí, o que eu não vi, né? Foi no caso da época do Covid, e a gente teve pandemia, muita gente quebrou. Então, assim, existem muitos elementos que precisam ser vistos numa empresa, e para você sustentar uma empresa, você tem que ter esse comportamento empreendedor. Então, o objetivo do clube é fique esperto com os elementos que você precisa observar. Vão anotando e no final da apresentação eu vou abrir para dúvida e também vou abrir para a gente fazer network hoje, tá? Hoje é só a primeira introdução. E bom dia, Sônia. Você que chegou agora. Aí é o seguinte, Sônia, de onde que nasceu o clube? Eu estou empreendendo, eu estou construindo, né, um comportamento empreendedor desde 2014. Mas a minha empresa, a Borelli Academy, existe há 2 anos, tá? Mas eu estou desde 2014 empreendendo com outro nome na época. E toda vez, eu sempre tive isso por conta até do aprendizado no mundo corporativo. Toda vez que você abre um projeto, por exemplo, o clube é um projeto, ele está começando. Então, ele é um projeto que cabe a mim levar à frente. E aí, conforme as pessoas vão se identificando, eles vão se envolvendo mais até que o próprio projeto passa a ser seu. Mas em empresa, a gente tem que testar tudo. Então, em empresa, tudo aquilo que a gente propõe de melhoria, o meu chefe, na época, ele falava assim, ok, vai lá, cria o projeto, aplica, e Kaizen, melhoria contínua. Então, você tem que começar e vai lapidando. Por isso que nem sempre as coisas que começam, elas continuam como a proposta inicial, porque precisa de lapidação. Quando eu comecei a empreender, eu vim com essa mentalidade pro mercado, só que eu precisava testar algumas coisas. E aí, como eu estava perdida na época, eu comecei a desenhar um processo que é o que vocês têm acesso no clube, que eu já vou explicar. Só queria dar uma introdução aqui, porque essa apresentação vai ficar aberta no YouTube, tá? E aí eu queria testar tudo aquilo que eu estava vivenciando e aprendendo. E aí eu decidi fazer uma feira de empreendedorismo mineiro. Só que assim, eu não fiz sozinha, tá, gente? Eu conheci acabou se tornando cliente, depois parceiro de negócios, onde ele já fazia evento de noivas, o Gilberto, e aí eu coloquei ideia para ele super concordou, e aí a gente começou a caçada. Então eu aproveitei uma experiência que ele já tinha e fui em busca daquela motivação que eu queria testar uma teoria. Que teoria que eu queria testar? Se tinha mais pessoas perdidas como eu estava. Porque na conversa eu encontrava muita gente perdida na estrutura empresarial, mas uma coisa é 10 pessoas, você ter acesso a 10 pessoas, esse tipo de pensamento. Outra coisa é, não sei o que, 100, 200, 300, 400,
E aí, o que que eu fiz? Eu fui para São Paulo, na Feira de Empreendedorismo de São Paulo, eu abordei o Bruno Caetano, tá até ele aqui na foto, hoje ele não é superintendente do Sebrae, mas na época ele era, e aí eu falei do projeto, e eu fui junto com a Sônia foi meu anjo naquela época, ela me ajudava muito na época dos negócios, e aí ela até tirou essa foto aqui, ó, eu falando do projeto Bruno Caetano, porque eu queria apoio do Sebrae, mas como eu não sabia como eles davam apoio, eu simplesmente fui lá e falei. E aí eu queria saber, e aí, qual caminho que eu pego? E aí ele falou assim para mim, faz. Se fizer, a gente apoia com o logo, que é o que a gente consegue se conceder, e se você fizer, eu vou nesse evento. Mas, gente, o evento saiu. E eu vou falar para vocês, organizar um evento, por menor que seja, que foi num shopping, tá? Lotou de gente. O Sebrae mandou consultor para dar palestra. Eu consegui alguns expositores que estavam na Feira de São Paulo, porque depois que eu falei com o Bruno, eu resolvi falar com todos os expositores para ver quem que embarcava. Veio vários, tá? Só que o problema é que não deu público. Por quê? Questões culturais, faltou publicidade, então teve lacunas, mas o evento saiu. E o Bruno, ele deu o nome, ele falou, se você fizer, eu vou, ele foi lá, apareceu. Apareceu também outras pessoas que hoje na internet têm nome, assim, na época eles estavam começando e tal. Enfim, foi uma experiência que eu tirei do colo e comprovou minha teoria. Aí eu falei, pronto, agora eu sei aonde que eu vou começar a focar. Porque assim como eu, muitas pessoas estavam realmente perdidas na estrutura empresarial. Depois desse tempo, foi onde nasceu o Empreender 360 Graus, que é o curso que hoje vocês têm acesso lá no clube, tá? Então, o Empreendedor 360 Graus, a partir principalmente de 2022, vocês vão ouvir falar mais, porque ele é o meu abre-alas a partir de agora, para poder fazer palestras de empreendedorismo, workshop de empreendedorismo, para as pessoas entenderem as etapas do negócio, e é, inclusive, por onde tende a entrar mais membros para o Clube 360. Então, vocês estão sendo pioneiros, porém, isso é uma história longa, desde 2014, tá? Então, eu fui remodelando, reconfigurando tudo para a gente ter chegado até aqui. Então, qual que é a proposta do clube, gente? Que vocês desenvolvam uma cultura empreendedora em cada negócio. A diferença que a gente se encontra, configura e vocês aplicam, né? É importante ter isso em mente porque o clube ele não é um curso, tá? Ele é uma associação de membros que querem entender melhor os negócios e aí começar a construir e reconfigurar a sua empresa, tá? A Borelli Academy tem as soluções que ajudam a complementar isso, mas todo mundo aqui é livre para buscar qualquer fornecedor. Isso tem que ficar muito claro, porque o foco aqui é mental, tá? É o mindset, é o mindset. Então, só para mostrar para vocês de onde nasceu toda essa história, tá? Foi realmente de uma vivência que eu tive, ou seja, são 5 anos de caminhada aí, e a partir de agora eu estou ressuscitando o Empreender 360 Graus com uma proposta de, bora lá, vamos ficar junto. Então, dentro do clube, né, então quem é membro aqui atualmente já tem disponibilizado lá o curso, porém, eu estou alimentando ainda, tá? Então, assim, fica calmo, o mapa já está disponível, vocês conseguem fazer o download, acredito que algumas pessoas já viram a introdução, inclusive, mas eu ainda vou alimentar outros conteúdos aqui. Então, qual que é o objetivo? Que você tenha o mapa do Empreender 360 Graus, sabendo as etapas de um negócio, e desperte a sua mente para o que precisa ser feito em cada nível, tá bom? Se o mapa mudar de configuração e numeração, por quê? Kaizen. O que é Kaizen? Melhoria contínua. Isso é contínuo, tá? Então, fica, mudou o mapa de novo, e vou mudar quantas vezes for necessário, porque Kaizen, quem fica parado está morto. Então, a gente está sempre em ciclo, tá? Então, fique tranquilo que com o curso, conforme eu vou alimentando, vai informando, inclusive, para vocês por e-mail. Eu acredito que vocês já estejam recebendo esses e-mails de notificação quando eu altero alguma coisa lá, tá? Sessão Mindset. Então, o que mais tem no clube, né? Além do curso que vai estar lá disponível enquanto você é membro. A sessão Mindset. Então, a gente sempre vai ter 2 encontros por mês. Esse aqui é o primeiro desse mês, a gente vai ter mais um. Esse outro, ele vai ser exclusivamente focado
uma sessão Mindset, onde você vai ampliar sua mente para algum assunto. E é onde, inclusive, os senhores e as senhoras, com o tempo, passam a ser, inclusive, a pessoa que vai falar sobre Mindset. A gente tem diversos profissionais aqui. Então, vai ter em algum momento que, tipo, o Edivaldo que vai fazer a sessão Mindset, aí ele vai trazer um conteúdo, ele vai colocar da forma dele. Por quê? Gente, é riquíssimo a percepções, a diferença das percepções. O que eu falo não é verdade absoluta, é só uma intenção, uma informação. Então, eu estou na minha busca, cada um está na sua busca, e provavelmente a gente vai juntando esses conhecimentos, tá? Então, só tenha isso em mente, vai ter um momento que a sessão Mindset vai ser sua, tá? Mas isso com o tempo, tá? Então, quem já se sentir, nossa, eu tenho um conteúdo que eu quero falar, isso daí a gente já vai esquematizar para os próximos meses, tá? Mas o objetivo da sessão Mindset é amplie a sua visão para um assunto, por outras perspectivas, tá bom? Quem não assistiu esse vídeo, que eu pedi para assistir antes, por gentileza, assista, porque vocês precisam saber o que é Mindset, até porque o clube tem esse foco. Então, quando você se propõe a fazer algo, eu vou falar igual o Pablo Marçal, pega esse código aí. Tudo aquilo que você se propõe a fazer, saiba sobre aquilo. Então, se eu estou dizendo com um clube focado no Mindset, você precisa saber pelo menos o que é Mindset. E eu já gravei um vídeo sobre isso. Então, vai e faça a sua parte, que é alimenta a sua mente. Senão, fica sempre terra infértil, tá? Vitrine. Então, o que mais tem lá no clube? Vitrine. Então, é onde, isso aqui eu vou começar a pedir para vocês nos próximos dias, tá? Que é só um resumê, se vocês quiserem anotar aí. Então, vai ter uma parte lá no clube que tá assim, vitrine, lá que vai entrar o nome dos associados, tá? Então, vai ser por categoria, vai ser por segmento. E aí, cada segmento vai ter lá as pessoas que fazem parte. Então, lá vai estar o nome da sua empresa ou o seu nome profissional, o seu core business. Olha, eu não sei o que é core business, então vai aprender agora. É tipo a essência do seu negócio. Se você pudesse falar o que o seu negócio faz numa frase, o que você falaria? Então, eu falo hoje, por exemplo, que a Borelli Academy é uma empresa de transformação através da gestão pessoal e empresarial. Se vai ficar esse core business, não sei. Por enquanto é o que é, tá? Por quê? Kaizen, Kaizen, Kaizen. Lá você vai também me falar quais são suas 3 principais soluções, que são abre-alas, tá? Soluções abre-alas se você tivesse um catálogo de serviço, de produto, quais são os 3 principais que você gostaria de destacar? Esses são abre-alas, tá? No meu caso, o Empreender 360 Graus para 2022 é o meu abre-alas, porque é ele que vai começar a introduzir novos empreendedores e tende a desaguar no clube. Então, tem que pensar dessa forma. E-mail, telefone e uma rede social principal, tá bom? Isso daqui vai começar a acontecer. Networking. Então, um dos objetivos também do clube é o networking. E lembrando, o clube, ele serve para você configurar, você se treinar. Então, se tem um lugar que você vai treinar a executar algumas ações que o próprio mercado solicita de empreendedores, é aqui que vocês vão treinar, tá? Então, o network, ele é responsável por 85% dos seus resultados. São frutos do seu network, dos seus resultados são frutos do seu network, 85%. Então, quanto mais conexões você faz, e aí você vai aprender no tempo, tá? Não vai ser nessa aula aqui, o que é network. Então, dentro lá da aula network, vai ter lá primeiro explicando o que é e os tipos de. Então, vocês vão começar a ficar calibrado nisso, tá? Só entenda que isso vai fazer parte. E hoje vocês vão passar por uma primeira experiência, ou segunda de algumas. Aprendário. Tem já um módulo lá que eu dei o nome Aprendário. Vocês vão perceber, principalmente quem está sendo cliente da Borelli Academy a primeira vez, que eu adoro inventar palavra, tá? Por quê? Eu gosto de tentar encontrar uma única palavra, uma essência. E como na língua portuguesa a gente tem uma categoria que você pode criar palavras, nossa, e agora fugiu. Quem lembra? Esqueci a categoria que é. Depois eu verifico aqui na hora que eu parar de gravar. Mas é a categoria... É duro você querer saber uma coisa e não lembrar.
que é a criação de nome, gente. Quem pode me ajudar? Não é etimologia, que é a raiz da palavra. Fugiu o termo. Criação de nomes. É bom para ficar gravado, né? Depois eu vejo. Enfim, depois eu vejo. Mas eu criei o Aprendário. Aprendário, então, é um lugar lá dentro do módulo do... Neologismo, Sueli? Neologismo, isso mesmo, neologismo. Obrigada, Edivaldo. É isso aí. Neologismo. Quando a gente cria termos, tá? O neologismo, ele tem categorias. Dentro de uma categoria palavras sociais, palavras que você pode criar, porque você não encontra algo que... Eu falei assim, não, eu queria uma palavra só. Aprendário. É o lugar onde você vai ter ali indicações de filmes, de séries e documentários. Eu aprendo muito com filmes, séries e documentários. Então, conforme eu for enxergar, e vocês também, se tiverem indicação de filmes, vocês vão fazer direto para mim, e aí eu vou fazer uma triagem, tá? Porque sempre algum filme, eu vou sempre ligar com o mapa. Então, vocês vão perceber que o conhecimento, principalmente nos negócios, tá? Quando você tem um processo organizado, até o conhecimento fica mais organizado, porque tudo tem lugar. Então, um filme, às vezes, ele vai ser indicado por uma faixa específica do mapa. Um curso, às vezes, vai ser indicado por um ponto específico do mapa. Foi assim que eu aumentei e acelerei meu processo de aprendizagem. Primeiro, eu organizei os fatores e depois eu consegui estudar mais rápido com base numa ordem, tá? Então, por isso que hoje eu fico muito mais seletiva com o que eu vou aprender, ler e assistir. Enfim, e a gente vai ter os guardiões. O que é os guardiões? Apesar de ser uma associação, e eu conduzi, então eu sou a gestora principal, porque é um processo da Borelli Academy, tá? Mas é aqui que também alguns membros podem exercer algumas outras habilidades. E eu preciso de pelo menos 2 guardiões voluntários, tá? Então, o que é esse guardião? São pessoas que vão deter algumas senhas que, por exemplo, do meu Zoom ou até do sistema, caso a Suelen precise se ausentar por algum motivo. Como eu tive Covid esse ano e precisei ficar 7 dias, na verdade foi um mês inteiro envolvido com esse assunto, e eu fiquei internada 7 dias, então, só que a minha empresa ainda está em processo de maturação, então a gente tem pessoas atreladas, mas não tem colaboradores. Só que o próprio clube, ele vai ser um processo individual. Então, é um ecossistema que eu vou montar e que ele funcione independente de mim, tá? Então, a princípio, eu gostaria de 2 guardiões voluntários, e aí eu vou passar senhas de acesso de algumas coisas que a gente utiliza só para o clube, e na ausência da Suelen por algum motivo, essas pessoas vão suprir, né, ou fornecer, vai ter reunião, vai ter a reunião com Sueli ou sem Sueli, porque se eu precisar me ausentar e a reunião está marcada, então, ó, quem que é o primeiro guardião? Um exemplo, o Edivaldo, ele é um guardião, se ele está disponível para aquele dia, ele que vai abrir a sala, ele que vai conduzir, assim sucessivamente, tá? Então, precisar pelo menos 2 para começar. O objetivo é ter pelo menos 6. Na falta de um, tem o outro, ou vice-versa, tá? Então, ficar autossustentável. O objetivo é ficar autossustentável, tá? Não dependente. Então, o objetivo é ficar interdependente. Então, quem se manifestar aí já vai pensando, eu aceito, mas eu quero saber mais como que é. Mas já pensa. Na verdade, você não precisa fazer muita coisa, só vai ter senhas de acesso para saber quando acontecer, tá lá, tá? Vivências. Eu amo essa parte, gente. Faz tempo. Agora que essa história de Covid está diminuindo, vai dar para fazer muito mais vivências. É o seguinte, tem muitos participantes que estão em vários lugares, tem gente que está fora do Brasil, não importa. O que vai acontecer é que a gente vai fazer um movimento, você vai ter o aprendizado com a experiência de quem participou, mas vai ter algum momento que você talvez vai estar vivenciando alguma experiência. Eu acho, inclusive, que benchmark eu escrevi errado, deve estar faltando, não sei. Mas qual que é o objetivo das vivências? Existe um turismo industrial, não sei se vocês sabem sobre isso, mas existe um turismo industrial, onde a gente passa a conhecer gestão de outras empresas. E se tem um jeito excelente de ampliar o mindset,
conhecendo empresas que já estão com o sistema Blaster. Então, eu já pratico isso há um tempo, inclusive essas 2 fotos aqui, foi de uma experiência que eu tive, que eu estava aplicando um método, eu estava criando um método, e eu queria vivenciar a agricultura, e como ninguém na minha família planta, apesar de alguém plantava. E assim, eu estava tão envolvida com o assunto, que eu fui conhecendo agricultores, e aí eu fui parar numa fazenda lá em Tirapina, e tinha visitação, e eu queria, porque eu queria, eu falei, não, eu vou. E aí, na época, eu até mandei e-mail, assim, para vários clientes para ver quem queria ir junto, porque eu ia. A diferença é que, assim, quem quiser vir junto, vamos, né? E é assim, gente, é uma imersão. Tem conhecimento que você precisa sentir na pele a emoção. Se você está falando de terra, você precisa colocar a mão na terra. Você precisa saber como que é a terra. Então, assim, você fala de um assunto, vivencia aquele assunto. E aí, a gente foi fazer, eu fui nessa fazenda, e minha mente abriu muito para o que eu precisava que fosse aberto. Então, eu gosto muito disso no mercado, chama-se benchmark, porque é você vê o melhor que está acontecendo daquela empresa. Então, vai acontecer pelo menos, a intenção é fazer um por semestre, pelo menos por enquanto, tá? A partir do ano que vem. E aí, quem quiser, eu vou só falar assim, ó, dia tal eu tô indo, alguém quer ir? Vai ser assim, porque toda vez que eu combino em grupo, isso me irrita muito, tá? Porque eu quero vivenciar. Então, eu sou o tipo de pessoa que não fico mais esperando as pessoas, não. Quem quer, vem. Quem não quer, amém. Depois eu compartilho o aprendizado. Porque as pessoas têm problema com dado, problema com horário, e assim, a empresa é de cada um. Então, no clube, a gente não vai pegar na mão de ninguém. O clube é para adultos. Então, adultos precisam cuidar de suas vidas, precisam cuidar das suas agendas, precisam cuidar dos seus interesses, tá? Diferente, por exemplo, que a gente faz em consultoria, que às vezes a gente pega em mão. Aqui é bem andragógico, não vai ter nada de pedagogia. É dia tal vamos, dia tal vai. Então, começa, quem chegou atrasado, que eu comecei a falar sobre isso, observar o seu comportamento. Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês se organizarem é com o horário. Se é 8 horas, é 8 horas, não é 8h30, não é 8h20. A menos que a casa estiver pegando fogo e alguém estiver tendo um infarto, ok. Fora isso, gente, dá para se planejar. Então, isso é falta de planejamento, já são gaps que vocês precisam corrigir, tá? Aprenda no clube para não fazer feio no seu dia a dia. Tá? No dia a dia que você é a prova dos 9. Então, como você faz uma coisa, como você faz todas as outras coisas. O brasileiro é conhecido como irresponsável, não chega no horário certo. Então, assim, a gente está querendo mudar uma cultura. Não faz sentido você manter a cultura que você vem vivendo aqui. Então, 8 horas, 8 horas, 9 horas, 9 horas, tá bom? Vamos combinar assim que dá tudo certo. É lapidação de comportamento, tá? Bom, então, até que eu já falei o que vai ter no clube, só estou reforçando o que você já tem acesso lá na plataforma, tá? Só que aí agora vai começar mais a ser introduzida informação. Depois eu vou abrir aqui a plataforma só para todo mundo estar alinhado, tá? O que eu quero falar agora para vocês? É o seguinte, cada pessoa que está aqui no clube está num nível. Então, você tem que observar qual a sua capacidade de plantio. E eu estou usando uma analogia, tá? Que uma analogia? Explicar uma coisa através de um exemplo até do cotidiano mais simples. Então, para se plantar, para a terra poder gerar o resultado, isso na agricultura, ela precisa de água, a semente precisa ser boa, a terra precisa ter nutrientes e precisa fazer rodízio de plantação, porque a terra ela tem uma capacidade específica. Então, se em um período você planta milho, no outro você não vai poder plantar milho de novo, porque a terra ficou saturada, ela deu todos os nutrientes dela. Então, assim, a terra, gente, ela mostra já para gente o melhor sistema de comportamento. Então, o que você tem que observar no seu negócio? Qual está sendo a sua capacidade de gerar resultados? Isso precisa ser corrigido. Então, se na natureza isso já acontece naturalmente, não vá contra a natureza na sua vida. Então, precisa começar a observar. E aí, talvez vocês precisam começar a se conectar mais com a natureza, tá?
Não é o caso aqui, mas vai ter algum momento que eu vou falar também mais da minha empresa, vocês vão falar das suas empresas no momento certo, mas todo o meu processo é baseado na natureza, por observação mesmo, tá? Observação e respeito, porque quanto mais a gente flui junto, mais as coisas fluem, porque Deus já deixou pronto, a gente só precisa observar. Então, observa a sua capacidade. E essa capacidade, eu vou falar aqui o seguinte, em que momento você está? Deixa eu só diminuir aqui. Aqui, nesse momento, a gente pode ser que tenha esses 3 perfis. Eu quero que vocês se identifiquem e escrevam no bate-papo que momento que você está. A gente tem isso empreendendo, tá? O momento aspirante. Quem que é o aspirante? A pessoa que está pensando em empreender um dia. Ó, eu não tenho um negócio, mas eu penso em. Então, o clube do 360, se você falar assim, Sueli, uma pessoa que não tem ideia ainda do que vai empreender, pode entrar no clube? Sim. Por quê? Porque ela vai ter insights para isso, tá? Então, o aspirante é a pessoa que está pensando, então ele ainda tem muito medo de não dar conta, de não ganhar dinheiro como ganhava, né? Tem medo de ser julgado pela família. Então, tem alguns bloqueios muito natural nessa fase aqui, a pessoa que ainda não tirou do papel, não foi para a prática, né? Então, o Empreender 360 Graus vai ajudar a pessoa a enxergar e a planejar antes de começar. Isso aqui é a melhor fase para se estar num processo como esse, tá, gente? Essa fase aspirante. Se eu tivesse essa informação aqui, quando eu tinha a intenção, quando eu comecei com a intenção, eu acho que pelo menos 2 a 3 anos eu tinha economizado aí de descoberta, tá? Tem gente que vai estar no nível iniciante, a pessoa que iniciou. O que é o iniciante? Não, já decidi empreender, ele está no primeiro ano dele, tá? Então, é o primeiro ano, 1 ano e meio, antes de 2 anos, é a pessoa iniciante. Então, ela está na fase de descoberta do mercado, seu foco ainda é venda e entrega, então ela está no nível comerciante. Você não pode nem considerar ainda que você tem uma empresa, por quê? Você é o bebezinho aí do processo, né? Mas vai ter uma hora que esse 1 ano e meio, 2 anos vai passar. Então, se você está aqui, é melhor exatamente já ter um mapa para começar a seguir. Por quê? Pelo menos você já vai começar a configurar. Quem mais sofre? O atuante, que é o que está acima de 2 anos, tá? Independente do tempo de mercado. Por quê? Você vai reformar. Então, esse aqui, ele até começou, mas se ele tiver um mapa, ele já ajusta o caminho. Esse aqui já vai ter um mapa, então ele já vai construir certo. Agora, o atuante, ele tem que fazer reforma. E aí, sim, é uma carga muito maior. Então, quem já fez reforma em casa sabe a bagunça que é. Então, tem que ter muita calma, porque às vezes vai ter que subir a chupacana, tem colaborador, nem tão organizado. Então, assim, quem está atuante tem muito mais carga, tá? Se olha, eu não tenho uma empresa estruturada, tenho mais de 2 anos, não tem problema, essa é a hora de começar a estruturar, por exemplo, prestadores de serviço, tá? Temos 6 participantes e 2 respostas. Em que momento vocês estão? Por favor, o Edivaldo e a Lilian colocou. Se o restante se manifeste, por gentileza, aqui no bate-papo. Aspirante, acredito que a gente não tenha ninguém, mas a gente tem 2 no nível iniciante. Quem mais? Escreve no bate-papo, tá? Pode escrever aqui no bate-papo. No final, a gente vai abrir para conversar. É só escrever no bate-papo, gente. Acho que a Angela precisou sair. A Angela está iniciante, Edivaldo, Lília e a Sônia pode escrever. A maioria está no iniciante, né? Ah, quem precisou sair foi... Ô, Sônia, você está em que momento? Escreve para o pessoal ver. A Simone precisou sair. Sônia? A Sônia já é atuante, mas enfim, é bom escrever porque eu sei, mas é bom que vocês estejam alinhados. Olha só que bom, a maioria está aqui, ó. Então, a maioria está no lugar certo, no momento certo, tá? Iniciante e aspirante. Ok, Edivaldo.
Até que, então, vocês já entenderem em que momento vocês estão. Então, o iniciante está no nível comercial, tá? O que é é como se você fosse uma empresa comercial, você está focado na compra e na venda. Na compra e na venda. Vai ter um mindset que a gente vai fazer, que eu vou falar os níveis das empresas, tá? Hoje aqui é mais leve, só para você, olha, eu estou no nível iniciante, então já sabe que o seu foco é muito mais comercial. E a Sônia está no atuante, ok. Só que hoje eu vou trazer uma informação maior para vocês. Talvez isso aqui seja novo para muitos, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês identificarem um ciclo do seu negócio. Então, assim, quando você começou o seu projeto empresa? Pô, eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Eu estou há 8 anos empreendendo, mas eu não estou 8 anos com a mesma empresa. A Borelli Academy tem 2 anos. Então, ela está indo para o ciclo aliança. Então, o que você vai imaginar? Se eu começasse um negócio hoje, em 2021, vou dar um exemplo do clube. O clube está começando em 2021. O clube está no ciclo de aprendizado, é o primeiro ano dele, o ano que vem. Então, daqui a um ano, né, ele vai estar nesse nível aqui. Então, é praticamente esse período do tempo, quando ele fizer aniversário de um ano, a gente sabe que ele está aqui nesse nível, tá? Então, esse antes de um ano é meio que um estágio, ainda é um período de descoberta. Quando ele fizer 2 anos, ele vai estar no ciclo de serviço, e eu vou explicar um pouquinho o que cada ciclo desse traz. Isso aqui eu aprendi com o Pablo Marçal, então, assim, ele tem muito mais propriedade para falar sobre a origem disso, tá? Mas aqui eu vou passar de uma forma mais sucinta para vocês. No terceiro ano do seu projeto, está no nível de aliança. E eu vou explicar o que acontece nesse nível, porque eu quero que vocês observem, quero que vocês estejam no clube cientes do momento que vocês estão e do ciclo que vocês estão, porque a gente vai se basear na natureza, tá? Ciclo significa que a gente tem altos e baixos. A natureza tem outono, inverno, verão, primavera. Então, assim, é sempre alto e baixo. A gente nunca está sempre em alto. Então, é importante você identificar seus ciclos, tá? No ano 4, é onde você tem muito mais oportunidades. Então, você vai aproveitar cada ciclo desse para potencializar o que o ciclo já traz para você. Então, é como se você estivesse sincronizando com a natureza, tá? O 5º ano é a perseverança, o 6º ano, exponencialidade, e no 7º ciclo, desfrute. E depois, a partir do 8º, volta como se fosse o primeiro, 8º, 9º, funciona assim, tá? Então, o que é o ano de aprendizado? Que é aí quem está no nível de menos de um ano vai fazer um ano, ou já fez um ano empreendendo. Quem não tem um ano empreendendo, tá antes até dessa fase, tá? Vai contar essa fase a partir do momento que você fizer o primeiro aniversário. Deu para entender? Então, assim, uma criança que nasceu hoje, ela não nasce com um ano. Ela tem que passar por um período até o ano que vem ela fazer um ano, entendeu? E aí, depois que ela entra nesse ciclo aqui, um exemplo, tá? Então, o que é o ciclo de aprendizado? Quem aprende não depende. Então, o primeiro ano é do aprendizado. Quem está no primeiro ano do negócio tem que focar em aprender ao máximo, porque você tem que nutrir sua mente. A gente está falando de agricultura, tá, gente? É a nossa analogia. Nutre a mente. Até o cérebro é a nossa terra, tá? A maioria das pessoas só quer ganhar, não aprender. Então, entenda que você tem que respeitar a sua empresa feita para o mercado, não é você a empresa. Ah, eu sou MEI. Ok, mas você está construindo um projeto para o mercado, então você tem que desconectar da sua empresa. No Mindset próximo, que na sessão Mindset, eu vou falar tudo sobre empresa, tá? De você criar um outro ser, a gente vai falar do nível dessa empresa, então assim, vocês vão entender um pouquinho melhor. Hoje só se pega ao fluxo, ao ciclo. Se alguém acabou de conseguir um trabalho, mas oferece R$100 a mais o outro, ele logo troca por um emprego. Quem faz isso com frequência interrompe o aprendizado. Eu não vou me pegar muito ao texto, porque isso vai estar lá no clube, tá? Então, só para você entender um pouco mais. Quem está nesse nível, no ano 1, precisa focar em aprender, aprender, aprender. Suelen, sobre o quê? Tudo que está lá no mapa do 360 e além, tá? O mapa, ele é só um ponto para você subir. Então, entenda todas as etapas do mapa e vá buscar mais conhecimento, tá? No ano 2, você tem que focar muito mais em servir, tá? Maior é o que serve. Então, cumpriu o primeiro ano, o segundo ano é de serviço.
Você acha que estava trabalhando no primeiro ano, depois você ficou muito bom com o que você aprendeu, agora é hora de você ir para a prática. Foi exatamente o que eu fiz no começo do meu negócio. Primeiro eu aprendi tudo sobre negócio, daí eu construí o mapa, e aí eu comecei realmente a andar um pouco mais, tá? Então, esse ano de serviço, você tem que colocar toda a sua energia para poder entregar, para poder prospectar. Então, é um ano que exige muito de você, muito movimento, tá? O ano de aliança é o ano que você vai começar a focar muito mais em criar conexões com pessoas, tá? Por quê? É o ano que você vai ter que estar mais no social. Então, é o ano realmente de você investir mais em eventos. Então, você está aprendendo, você está em movimento. E aí, o aprendizado, gente, ele precisa ser muito bem lapidado, principalmente nas habilidades, nos skills, tá? Que vocês vão entendendo isso com o tempo, tá bom? Porque senão você não vai ter poder para fazer principalmente isso aqui, ó. Você não tem o que ofertar, você não tem habilidade, é por isso que muitas empresas acabam se perdendo aqui, não aproveitando o ano de aliança, tá? Esses textos que estão aqui, eu vou colocar lá no Pub, então não vou me apegar muito à informação aqui, tá? Depois a gente tem o ano das oportunidades, porque você vem semeando, você vem arando a terra, você vem semeando, você vai começar a ter muito mais oportunidade a partir ali do quarto ano. Por isso que uma empresa, gente, no mínimo, você tem que colocar aí pelo menos 7 anos para estruturar ela. É um projeto de longo prazo. Então, isso com uma estrutura empresarial, tá? Em alguns casos, com 5 anos você estrutura, mas pelo ciclo aqui, pelo menos 7, tá? Então, é onde você vai começar, inclusive, ter muito mais oportunidade, porque você está fluindo com a natureza, você está respeitando, inclusive, a dinâmica de cada negócio. Depois a gente vai conversar, tá? Anota aí que ciclo você está. Então, é onde você já tem mais empoderamento, por assim dizer, para propor muito mais conexão no ciclo anterior, então as oportunidades começam a aparecer muito mais, tá? Ano de perseverança, talvez esse aqui seja o ano que é mais desafiante. Então, só vai para o fim quem viu a fotografia final. Então, é onde você tem que focar. Estou atravessando um deserto. Foi muito bom, estou tendo conexão, estou tendo oportunidade. Só que, ó, os níveis vão começando a subir, começa a descer. Então, sim, pode ser que você, inclusive, sofra algumas quedas, tá? Mas faz parte do processo. Aliás, estatísticas do Sebrae estão aí. Muita empresa não sobrevive, esse é o período que mais quebra empresa, inclusive, porque você acha que acabou, não está acontecendo, está fluindo, então você tem que se preparar, inclusive, para as fases baixas, né? As vacas magras. Esse é um período de vacas magras, tá? E aí, depois do down, tende a começar o exponencial. Se você sobreviver, e aí provavelmente você vai redefinir algumas coisas, então não tem exponencialidade no que não foi multiplicado ainda. Então, é o ano astronômico, é o ano que você começa. Peraí, deixa eu começar a ver aqui possibilidades e se passou pela baixa, e aí você tende a subir de novo, tá? E aí, o 7º ano, você vai começar a desfrutar muito mais. Então, tem que ter descanso. A terra precisa de descanso para dar fruto, para dar os resultados. Quando eu fui nessa fazenda Toca, e lá eles explicam muito isso, o ciclo, talvez seja até um lugar que eu vou movimentar de quem estiver no clube ir, porque eu queria ir lá de novo para eu aproveitar melhor a informação agora que a minha mente está muito mais calibrada, né? Mas basicamente existe descanso da terra. Então você não pode ficar plantando só atrás do outro. Então o seu negócio também vai ter um momento que tipo, tem que tirar férias, você tem que descansar, às vezes o ano todo. Isso a gente está falando de um ano todo, não que você não vá trabalhar, mas é um ano que você fique mais light, um ano que você goze mais da vida, vamos colocar assim, tá? Então, dos ciclos, só voltando aqui no geral, se identifique aonde que a sua empresa está, que ciclo está a sua empresa, tá? Que a gente vai falar sobre isso. Vou dar o meu exemplo. Eu comecei a empreender fazem 8 anos, então eu já estou nesse ano aqui de novo. Mas foi exatamente isso, gente. Se você observar, meu primeiro ano foi o ano de aprendizado, aí aqui no segundo ano foi onde eu fiz, inclusive, a feira de empreendedorismo, que eu fui à caça. Aí eu comecei a ter alianças, porque depois desse evento aqui, evento é muito bom, mas economiza
mas gasta energia, dinheiro, às vezes que você não tem. Então, quem puder participar em evento, quando é época de aliança, gente, é o que há, e serviço também. Então, eu fiz diversas alianças aqui, que se estendeu por diversos períodos. Tive, sim, oportunidades. Aqui nasceu 360, né, mais ou menos, depois desses 3 anos aqui, no 4º ano aqui, mais ou menos nasceu 360. E aí, sim, eu tive esse ano de perseverança, que inclusive foi a época que eu falei assim, eu não sei mais o que eu quero da minha vida, eu não quero mais empreender, entrei aqui no platô, né? E aí foi onde eu tirei meu ano sabático. Então, meu ano sabático, eu tô no 8º, meu ano sabático foi bem aqui, ó, que foi aonde eu mudei de nome de empresa e decidi recomeçar, que eu vim para Cosmópolis. Exponencialidade, eu vim para Cosmópolis. Aqui eu peguei um projeto que foi a época que eu mais faturei até hoje, um projeto. E aí eu limpei todo o meu passado. Então, aqui, pelo menos comigo, o ciclo está funcionando. Aí eu decidi começar a empreender, e aí aqui foi, não desfrutei tanto, mas foi um ano mais light. E aí aqui eu voltei para o aprendizado, que daí é onde exatamente eu estou. No que vem, aí como empreendendo, tá? Todo esse período de empreendendo. Então, estou seguindo esse fluxo aqui. Agora, com a Borelli Academy, então a gente já teve o ano de aprendizado, esse é o ano de serviço, ano que vem é o ano de aliança. Então, é onde eu vou focar em network, evento. Então, cada projeto, tá? Que você criar, projeto grande, tá, gente? Não é assim, eu vou comprar um negócio, não é um projeto, tá? Tipo assim, não, vou começar um processo, você pode perceber que, ó, primeiro ano você tem que focar em aprendizado. Segue o ciclo que não dá erro, tá? Então, é importante saber sobre isso, porque daí você flui com a natureza. Toda empresa é uma escola. Membros do Empreender 360 graus, membros 360. Cada um que está aqui, qual que é a missão do astronauta? Criar uma empresa, independente do seu tamanho, que já seja uma escola. A diferença é que você é o professor e o aluno nesse momento. A partir do momento que você começar a ter colaboradores, você vai começar a estender esses aprendizados para as pessoas. E assim, a gente vai ter um mapa só para intraempreendedor. O termo intraempreendedor é para você tornar um colaborador também empreendedor, só que dentro da empresa, tá? Então, toda empresa é uma escola. Então, já tem isso em mente, que você tende a ensinar pessoas, desenvolver pessoas e soltar essas pessoas para o mundo. É assim que a gente vai conseguir construir uma cultura. Então, não é só para você. Isso você vai ter que transbordar, tá? Vamos ver só aqui. Depois a gente conversa, Lilian. Então, um astronauta está envolvido numa missão. Então, por que esse símbolo astronauta? Por que esse, vamos colocar assim, símbolo, porque eu gosto de sempre das etapas do meu negócio, mas assim, entendo o que está por trás dos símbolos, tá? Um astronauta, ele está envolvido em missões. E toda missão, ela precisa ser cumprida. Então, precisa de pessoas capacitadas para cumprir essa missão. Qual que é a sua missão? É desenvolver uma cultura empreendedora aonde você está, é na sua empresa. Assim como eu vou fazer na minha, assim como eu vou contribuir com vocês no processo, vocês vão aplicar nos seus e vão também trazer mais membros, tá? Porque o objetivo, quanto mais membros a gente tiver, mais disso a gente vai ter, tá, gente? Então, assim, o clube, ele tem um investimento? Sim, é um investimento simbólico, mas tem, porque todo projeto precisa de munição. Então, até para fazer guerra, você precisa de dinheiro. Então, assim, o que vocês investem no clube, tá? E assim, a gente vai ter várias outras formas, inclusive, de investir, para a gente poder ir criando caixa, para poder, muito mais vezes, eu ler mais livro, participar de mais eventos, trazer, se conectar, trazer pessoas, né, diferentes. Então, assim, a missão é essa, mas cada um de vocês também tem a missão de trazer mais membros, né? Com o objetivo da gente ampliar essa cultura. Quanto melhor outras pessoas forem, além de nós, melhor para todos, tá? Então, entenda só isso, que tudo isso que vocês estão investindo no clube
Eu tendo a reinvestir em conhecimento, reinvestir em conexão, por quê? Eu tenho a missão de trazer mais membros, mas que vocês tenham isso também em mente, senão vocês só recebem e a gente não multiplica, então também tem isso em mente, em trazer mais membros, tá? Tem já apresentação, vai ter vídeo, ano que vem eu vou investir mais na parte visual, né, na parte do marketing mesmo do próprio clube, tá? Como atividade casa, já para a gente poder conversar na nossa sessão Mindset, que vai acontecer daqui uma semana, acho que é mês que vem, eu não lembro agora se era semana que vem, que eu tinha colocado a data, mas eu vou ver lá no calendário. Eu marquei, mas agora de cabeça eu não me recordo, tá? Perdidos em Marte e Gravidade. Eu vou passar o link desses dois filmes na lista do clube, então eu consegui ver online onde tem, e aí é assim, você clica, aí você tem que clicar de novo, ele vai abrir uma tela com várias propagandas, e não liga não, depois eu explico para vocês o que é. Está disponível, o pessoal é hacker na internet, né? Então está disponível, mas quem quiser assistir por seus meios, fica à vontade, mas é possível assistir online. Porque vocês vão ver como que um astronauta se comporta em situações de caos e missões. Então, eu quero que vocês assistam esses dois filmes, tá? Suelen, não consigo assistir dois filmes. Escolha um e assista. Suelen, qual que você indica eu assistir entre os dois? Não vou indicar, você vai ficar com a decisão de escolher. Então, quando é lhe dado opções, tem que aprender a escolher. Ou é um, é outro, ou os dois. Quem assistiu os dois, mais conhecimento. Quem assistiu um só, vai ter uma parte e depois assiste o outro, tá? Um é o Gravidade, com a Sandra Bullock, e o outro é Perdido em Marte, com o Matt Damon, tá? Eu quero que vocês entendam o contexto astronauta, para isso já configurar o seu mindset. Agora a gente vai conversar um pouco do que foi dito até aqui, e a gente vai fazer um network do clube, tá? Chegamos ao final dessa primeira apresentação. Ângela está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa, Ângela? Eu estava massageando a minha mão. Ah, tá. Não, não, mas está com a mãozinha levantada mesmo, no Zoom. Ela está com a mão levantada no Zoom, eu levantei ela sem querer, mas podemos conversar, vamos aproveitar o ensejo. Então vamos lá, já que começou com a Ângela, já vamos começar com o network, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o network. O que é o network coletivo? Você vai se apresentar. Quem é você? De onde que você mora, né? O que sua empresa faz, a sua atividade, e sobre o assunto que nós conversamos, fazer seu ponto de vista aí, qual a sua motivação de estar no clube? Motivação, entusiasmo. Certo. Bom, eu cheguei atrasada, não peguei, eu levei o puxão de orelha, vi bem ele, está anotado, obrigada. Então, eu sou terapeuta, eu moro há 26 anos na Suíça, trabalho com terapias sem paciência, vamos dizer assim, vamos resolver para ontem. E por que eu estou no 360? Bom, eu encontrei a Sueli no network e a gente se conectou e estamos aí. Exatamente. E do que foi dito, Ângela, da parte que você pegou, que momento você está? Você está no início, você está na fase... Eu estou na fase iniciante do meio, e o mas... ciclo. Na verdade, assim, a minha empresa ela tem mais idade que isso, mas ela não acompanhou esse movimento. Vamos dizer assim, eu não cuidei do bebê. Então, eu tenho que ensinar o bebê a andar ainda. Ele está andando, mas ele está andando todo atrapalhado. Perfeito. Então, recomeçar. O que eu quero é recomeçar. Reforma. Eu já entrei e reformular tudo. Perfeito, Ângela. Gratidão. Obrigada a você. Edivaldo. Olá, bom dia. Bom dia. Edivaldo Lima da Silva, eu tenho 49 anos, estou muito feliz em participar do clube. A minha motivação principal é organizar, né, minha vida nos negócios. Estou conduzindo um projeto aqui familiar, Madu Biju, que é acessórios femininos, né, junto com a minha esposa. Nesse projeto estamos na fase iniciante, né?
E eu coloquei aí, inclusive, aspirante, porque temos outras coisas, né? Outras coisas por realizar, por iniciar também. E não sei se agora é o momento, né, de comentarmos outros assuntos aí em relação a, como, por exemplo, esse do ciclo, né? Se for em outro Não, pode momento, falar que ciclo que você está. porque, tá, o ciclo é o primeiro Provavelmente é o aprendizado. primeiro, né? Coincide, É, né? exatamente. Mas tem algo que me chamou a atenção, Suelen, não sei, com o passar do tempo, a Pode gente falar. pode ir atualizando, porque ciclo é um ano, né? Cada ciclo, não é isso mesmo? É tipo assim, ó, se uma criança nasceu hoje, ela vai fazer Isso, aniversário ano que vem. Aquele vai ser o primeiro ano dela. Então, o que certo. antecede antes de fazer aniversário é como se fosse o período de vivência. É um período de Isso, estágio. uhum. Isso está claro para mim. O que às vezes entra em choque, às vezes não, o que entra em choque na questão da teoria para a prática é que tem empresas, tem negócios que eu não sei se vai se encaixar o termo remissão de tempo, se você pode, sem atropelos, vivenciar ao mesmo tempo alguns ciclos, né, organizadamente. E a questão, por exemplo, no ciclo Perseverança, a primeira frase que você escreveu lá tá bem claro ali, você só consegue ir até o fim quem viu o final, alguma coisa assim, quem só consegue, né? A Isso. primeira linha lá, a primeira linha do Uhum. Perseverança. E uma amiga nossa aí escreveu, até em tom de brincadeira, ela falou assim: estou 5 anos na fase do aprendizado. E eu acho que são duas situações que eu coloquei. Uma é que se alonga um período e outra que possa ser diminuído o período, né, cronológico, assim, vamos dizer. Sendo que, no caso dela específico, na minha opinião, se fica 5 anos no aprendizado, significa que ela vai ser ou já é expert no assunto, ou pode, né, se tornar pelo Não. fato de não de ficar presa e não desenvolver, mas se ela não, é só uma opinião, tá? Não, Porque sim. Mas eu vou é só uma opinião. explicar o que pode estar, o que pode Uma opinião gerar não, na confusão. verdade não é nem opinião, seria dúvida, né, no caso, porque é obrigatório É assim, ó. um Não, ano, ou vamos pode lá. remir, porque as startups, por exemplo, em um ano ela é vendida, ela faz e estoura, né? O que acontece? História, assim, desde o que é dito para você, para vocês, né? Tem que ver a causa, realmente ver o projeto, porque às vezes a gente vê um caso, mas não vê os 1000 casos, né? Às vezes é 1 em 10, né? Vocês vão pensar como agricultura, tá? Essa questão de projeto, agricultura é a melhor forma. Aqui está a terra, ok? Aqui está a terra. O mapa do 360 é a terra. Então, assim, independente do momento que vocês estão e do ciclo que vocês estão, porque vocês estão vivenciando, a gente tem dois tempos, o Cronos e o Kairos. O que é o Cronos? Então, eu contabilizo 1 ano, 2 anos do meu negócio, 5 anos do meu negócio. Só que você, às vezes, não moveu nas etapas que o mapa pede. Porque o tempo vai passando, mas você não foi construindo respeitando o tempo. Então, por isso que gera confusão hoje a princípio. Então, o que vocês têm que identificar? Primeiro, vocês vão ter um mapa, certo? Cada etapa daquela, ela precisa ser construída, independente do ciclo que está acontecendo aqui. Existe uma dinâmica na natureza. Então, o tempo vai passando. E cada movimento que você faz significa o seguinte: olha, pelo período do ciclo que você está vivenciando, era para você estar emanando esse movimento. Você não emanou. E aí a natureza ela vai ter que recalibrar sua rota. Então, a partir do momento que você tem consciência, é o seguinte: é o seu ano 1? Não, já faz tantos anos que eu estou no negócio. Igual, eu estou no ano de reforma. É como se você estivesse recomeçando de novo, porque o seu projeto agora é o ano 1. Então, o 360, ele vai, a partir do momento que você vai começar a construir o seu negócio utilizando o 360, é um projeto novo, mesmo que no tempo você já está empreendendo aí há algum tempo. Foi o exemplo que eu dei. Eu estou 8 anos no mercado, mas a Borelli Academy é um projeto novo, tem 2 anos. Só que em 2 anos eu já tive resultado em movimento que eu não tive em 5, porque eu não tinha estrutura naquele projeto. O projeto não estava certo, então não estava conectada com a natureza. Então vocês têm que zerar o mapa
é um novo projeto. Sua empresa começa antes de fazer um ano. Daqui um ano do clube, gente, aí vocês podem contabilizar que vocês estão calibrados com a natureza no ano 1, tá? Então, são 2 tempos. Isso com o tempo vocês vão entendendo, porque a gente trabalha em 2 tempos, o Cronos e o Kairos, o mundo visível e o mundo invisível. Às vezes você não está tendo resultado porque no seu mundo visível você não está fazendo o que lhe cabe de uma forma sistemática. Consequentemente, o invisível fala, meu filho, você não vai quando tem que ir, como que você quer que eu faça? Já ficou 5 anos ali no aprendizado, você quer que eu faça isso? Então, gente, é alinhamento. Então, assim, onde que eu tô? Tá todo mundo lá no meio? Então, vamos zerar a casa. Quem tá no primeiro ano antes do primeiro ano, tá? O clube não tá começando, o clube tá começando hoje. Ele tem um ano? Não, ele vai fazer um ano que vem. Então, esse período até ele fazer aniversário é o período que você tem que calibrar. Então, por isso que é cíclico, tá, gente? Por isso que é renovação de contrato. Não tem contrato aqui no clube, inclusive, né? Mas o seu compromisso é de um ano. Por que aqui não vai ter contrato? Porque se você não calibrar seu compromisso com as coisas, meu Deus do céu, você não calibra com mais nada. Entendeu? Então, é forçar. Você está entendendo, Edivaldo? Então, tenha como base o clube. Quem está começando hoje não tem um ano de clube. Ano que vem ele faz aniversário. Esse período de tempo aqui é o período que você tem para calibrar, para você se ajustar. Você está começando do zero, um projeto novo, tá? Vamos colocar assim, quem já tem um mapa, no caso a Lilian, a Sônia, eu acho que a Sônia nem tanto, mas a Lilian, que já tinha feito 360 antes, ela ainda está nesse período antes de fazer aniversário, porque foi esse ano que ela fez. Deu para entender? Então, gente, entenda só o seguinte, essa coisa de ciclo, às vezes ela realmente confunde, porque vocês ainda não têm a visão macro, sistêmica. Tem que ter uma visão ampliada para entender um pouco mais disso. Só assim, tipo assim, projeto novo, do zero. Porque você vai usar uma estrutura para configurar, e aí o tempo vai calibrar com você, entendeu? Entendeu, Edivaldo? Deu para entender um pouquinho? Eu entendo. Continua umas Mas vai. aqui na cabeça, Uma mas hora vai configurar. eu entendo perfeitamente isso aí. O problema meu mesmo é sincronizar, justamente o termo que você usou, Cronos Isso não te com o cabe. Kairos. Você tem que fazer Não, só o que lhe não, cabe. Porque o exatamente. Kairos, ele... Não, mas não foi uma questão de grosseria não, viu, Edivaldo? Porque essa parte a gente não controla. O Kairos não cabe a gente, só o Cronos. Entendeu? Não É tipo entendo. assim, ó, Não, um não achei exemplo. ignorância. O agricultor. O que o agricultor tem que fazer para plantar? Eu quero colher milho. Você tem que arar a terra, você tem que escolher a semente, você tem que ir lá semear. Tem que molhar, tem que tirar o joio no meio dos negócios lá, né? Não é trigo, mas isso está na mão dele. Depois que ele fez isso, aí é com o Kairos. Está no invisível, entendeu? Mas ele tem que fazer o que está na mão dele. No tempo certo ainda, hein? Tem o mês certo, tem o período certo, tem a estação certa. Então, ele tem que estar de olho nos ciclos. Deu para entender? A agricultura, como nos ensina muito, gente. Eu quero uma fazenda agora. Já vou colocar quero nem for uma roça, não, mas um pedacinho de terra. Não, eu já tenho um pedacinho de terra. Mas, enfim, vamos lá. Simone. Virar água. Abriu. Bom, pegando só um gancho, quem precisar de contrato, estamos aqui, a gente faz contratos. Eu já estou no meio do caminho, né? Porque já tem alguns anos que eu estou contadora, eu tenho escritório de contabilidade e nesse curso incrementei a advocacia, porém, como eu já conversei com a Suelen antes, né, Suelen? Desestruturada nessa linha de organização, né? Inclusive, as pastinhas que ela cedeu lá, que está na nuvem, muito tem me ajudado a organizar. Então, eu estou num período que eu vou acumulando coisas, eu não estou conseguindo ainda frear, porque vem. E aí cai no meu colo, eu preciso resolver, cai no meu colo, eu preciso resolver. E aí é um problema atrás do outro. E aí fica mais difícil, como a Suelen falou, né? Quem já está no caminho fica muito mais complicado porque é a reestruturação, é a obra, tem que parar, tem que organizar
e é complicado. Mas, assim, em se tratando de novos projetos que eu já estou vislumbrando, que eu estou montando, vai ser... Vou começar do zero, literalmente. Esse eu começo do zero, o outro eu tenho um trabalho muito árduo. E vai ser árduo ao quadrado, né? Porque já anda e é o meu carro-chefe, é aquele com que eu trabalho, com que a gente sustém. Só um outro exemplo que eu quero trazer, um exemplo, há cerca de 9 meses atrás, eu iniciei um outro projeto com parceria, abri um escritório, montei uma estrutura, fiz grande investimento e quebrei. Quebrei agora. Quer dizer, eu falei, putz, aí a situação, ela que ciclo que era? Você muito. conseguiu identificar em que ciclo era para ele estar? Suelen, era para estar no ciclo... Ok, Ângelo, se precisar sair. Complicado, sabe? Não, do ciclo, porque, do como eu ciclo, falei, do ciclo assim, aqui da natureza. Ele estava na perseverança, que momento que ele estava? Você identificou? ele iria para a Aqui, ó. perseverança. Tá. Porque esse filme é lindo. Aqui, ó. Ele estava aqui? Estava indo para o 4º ano? Sim, diria que sim. Porque eu passei do aprendizado, serviço, aliança, e chegou um determinado momento que ficou difícil para eu segurar a estrutura toda sozinha. Uhum. E aí é onde deu ruim. Tá, então vamos só pegar o exemplo aqui. Só não esqueça de falar antes de você, tá, Simone? Porque a gente, todos esses pontos aí, a gente ainda, né, tem bastante tempo para esmiuçar. Mas só para pegar o exemplo dela. Às vezes, por que o ciclo ele vai ter força? É tipo uma força invisível, tá, Simone? Que às vezes age em alguns momentos. Por que às vezes quebrou? Porque os pontos que deveriam, de repente, ter estruturado no Cronos antes não deu sustentabilidade no período que aquela força de down, né, ela vem, entendeu? Então, a gente está lidando com forças invisíveis, tá, gente? Vai se acostumando com essas falas. Mas, ok, Simone, então hoje, vamos falar de novos projetos. Então, só para complementar, é justamente isso, eu creio. Eu estou experimentando essa fase da quebra, ter que corrigir, porque lá no início ele não foi bem estruturado. Se eu tivesse acompanhado aquele mapa, se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse te conhecido antes para me apresentar o mapa, vamos dizer assim, de repente teria sido diferente, um pouco mais diferente, entendeu? Mais atual. Vamos lá, novos projetos. O projeto em andamento é reestruturar o que eu já tenho, lá a minha estrutura, eu tenho uma equipe e contabilidade, né? É o escritório de contabilidade? Sim, isso. Contabilidade. Você está no Rio de Janeiro, de contabilidade. Estou no Rio de Janeiro, a gente trabalha com legalização de empresa, toda a parte burocrática, né? Rio de Janeiro, capital, e aí, a parte ou interior, Simone? Só específico. Rio de Janeiro, Baixada. É bom sempre explicar porque... Baixada Fluminense, porque Rio de Janeiro ele é bem amplo. Isso. Baixada Fluminense, e estou sempre na capital para solucionar alguns problemas. Ok. É próximo. Então, assim, só pegando também mais uma vez o gancho da Simone, quando a gente tem vários projetos, gente, como que eu associo o projeto? Eu penso numa estrada com vários carros. Eu falo, esse projeto que ele está andando, esse carro está parado, esse aqui está andando. Então, eu coloco isso na minha cabeça para não me perder, porque eu preciso ter uma visão macro. Então, quando é projeto, eu falo assim, ó, os carros estão na pista, tem um que está andando, mas às vezes ele não está andando sozinho. Então, você sabe que você precisa entrar dentro dele. Você sabe que dirigir 5 carros ao mesmo tempo para uma pessoa é impossível. Então, você tem que pegar um e até que ele se torne automático, ele ande sozinho, entendeu? Então, essa é a visão que eu tenho em mente quando, às vezes, a gente lida com várias frentes. No caso da minha empresa, eu tenho as soluções que elas são várias frentes, são centro de custos individuais, mesmo eu sendo uma. Só que daí, assim, ó, esse aqui eu vou fazer andar, eu venho ando com ele um pouquinho, aí ele tem que parar. Aí eu pego o outro, vou andando.
até que eles comecem a ficar automático, entendeu? Então, é assim que eu tenho em mente. Então, fica aí uma sugestão para vocês. Pensa em pista com carros. Você não dirige todos. Então, às vezes, um vai estar parado, o outro vai estar em movimento, até que um esteja em piloto automático. Tenha menos projetos, tá? Para poder fazer andar mais rápido individualmente, senão a gente se perde mesmo, tá bom? Mas, vamos lá, Simone. Se conecta com o Cronos, ou se conecta com o Kairos, cuida do seu Cronos, que com o tempo a gente vai configurando. Esse é só o primeiro encontro. Vai lá, Lilian. Chegou a vez da Brasilda, de 5 anos. Eu sou a Lilian, sou aqui de São Paulo, capital. Trabalho com gestão de marketing, principalmente com marketing digital atualmente. E foi até engraçado assim, as dúvidas do Edivaldo. Isso. Porque é exatamente o que a Suelen explicou, assim. É como se eu estivesse plantando milho fora de época, porque não vingava, assim. Então, eu acredito que esse ano foi que realmente eu consegui dar todas as minhas forças aí na empresa, e aí agora, com a mentalidade de agora e com o formato que eu estou investindo de tempo, de conhecimento agora, é que vai entrar aí nesses ciclinhos de 1 ano cada. Espero, né? Porque 5 anos não dá mais. Não dá mais. A Lilian foi um achado, gente. Você vem aqui. Peraí, Foi. E tá otimista, Lilian, de estar participando do clube. Sim. A Lilian e a Sônia, gente, elas são do Marketing Hunt, tá? E o Marketing Hunt, tipo, a Lilian é o primeiro ano, vai fazer 1 ano, né, Lilian, agora. Primeiro ano. Na verdade, ela vai começar o primeiro ano, porque agora você oficialmente, né, tá lá no Marketing Hunt. E a Sônia também. Os Hunters, quem está no Marketing Hunt são Hunters, eles ganharam para 2022 participação por 1 ano aqui no clube, tá? Porque eles já utilizam um sistema de gestão, mas o que eu estou sentindo falta dos meus Hunters, eu vou chamar meus porque, né, a gente tá junto o tempo todo. É isso aqui, ó. Então, foi quando eu falei assim, todo mundo vai ganhar, porque quem vai para 2002 precisa calibrar isso aqui. Ainda mais eu estar calibrando isso aqui, então, aí você usa muito mais a gestão, vocês têm que calibrar isso aqui. Eu falei, todo mundo que vai para 2022 tem que estar no clube. E aí, então, eles estão fazendo um estágio no clube. Mas tá bom. Obrigada, Lilian. Imagina. Eu vou chamar por último o Garibaldino, porque ele entrou por último e está de castigo. Então, eu vou chamar a Sônia, depois a gente volta para ele. Sônia. Olá, Suelen. Bom dia a todos. Eu sou Sônia Zerbinati. Eu tenho um escritório de advocacia em Campinas, São Paulo, a Zerbinati Advocacia. O escritório, como pessoa física, existe há 26 anos, né? Então, alguém falou aí, iniciante com atuante, né? Até escrevi aí, atuante porque eu tenho experiência de 26 anos na advocacia, mas eu posso colocar até que está aí no meio, não é o iniciante, qual que é outra palavra aí no meio, Sueli, que eu esqueci? Tem o aspirante, o aspirante, iniciante e atuante. O aspirante ainda vai, o iniciante está no começo, o atuante já está e vai ter que voltar. Então é o atuante, que já está e tem que voltar, vamos dizer, porque eu costumo falar que quando a gente vai para a faculdade, a gente aprende a parte técnica, né? Então eu estudei, eu entendo de leis, aplicação da lei, atuo na área trabalhista, tendo empresas, né, pequenas e médias empresas, ajudando na aplicação das leis trabalhistas no dia a dia, para evitar risco, evitar processo trabalhista, evitar fiscalização, atua, né, há todo esse tempo nessa área, mas a gente não aprende a gestão. Então, quando eu estou aí no Marketing Hunt, acho que uns 3 anos já, né, Suelen? Então, eu estou na fase de atuante que precisa voltar o tempo inteiro, né?
Estamos aprendendo, é o Kaizen, aprendendo a todo momento. Então, é isso, é muito importante estar aqui. Eu pedi para já entrar no clube aí desde já, né? Já nesse ano, para começar 2022 com tudo aí, renovando aí. e Só os fortes, um pouco sobre a assim, mente os melhores e a aplicação hunters disso na gestão do negócio. Perfeito, Sônia, perfeito. Obrigada. O Garibaldino. O Garibaldino, você chegou agora, mas pode se apresentar, depois você vai assistir gravado, tá? Se apresente de onde que você está falando e por quê. Gente, o Garibaldino, ele foi o último, mas ele foi o primeiro a adquirir o clube, tá? Então, já deixo claro que, assim, os últimos serão os primeiros. Abre isso. Consegue me ver, Sueli? Sim, mas o áudio está um pouquinho Tá me ruim, ouvindo? mas sim, pode falar. Primeiro, deixa eu agradecer a oportunidade de estar aqui e pedir desculpa pelo atraso. Tudo fruto do fuso horário que nos separa. Eu já saí, já fui às compras e só agora cheguei a casa. Eu estou na Holanda e nós temos uma diferença para as horas. E por isso, mais uma vez, peço as minhas sinceras desculpas. Depois cheguei a casa, ligar o computador e tudo mais, internet, e foi por esse motivo que eu atrasei. Eu ouvi atentamente a apresentação de todos os meus colegas de formação e desde já parabenizá-lo e dizer que estamos todos no mesmo caminho, no mesmo objetivo, melhorar cada vez mais. Eu acredito no trabalho da Sueli, já tivemos vários encontros, todos eles online. Participo também no Empreender 360 Graus e desde as primeiras aulas mudou totalmente a minha forma de pensar sobre empreender. Então, nada melhor do que estar aqui junto de pessoas que sabem como que as coisas funcionam, para alavancar, né, a um bom porto a minha nova carreira empreendedora. Então, mostro desde já a minha disponibilidade, independentemente do fuso horário, tudo farei para participar nos encontros possíveis e aqueles que não forem possíveis, infelizmente assistirei gravado. Meu muito obrigado. Perfeito. Garibaldino, você está na fase aspirante, eu acho que ele não chegou nessa fase, mas você ainda não definiu a bola do seu jogo, né? O que você vai empreender. Você está na fase de entender ainda do campo, né? Certo. Estou na fase de entender. Já tentei, já fiz, já fui até em cima, já fui até embaixo, já parei. Então, prefiro esquecer tudo e prefiro me contentar que nessa fase de desaprender para depois poder aprender novamente. Perfeito, Garibaldino, perfeito. Tem que ter paciência, gente. Para empreender, às vezes recomeçar, ele requer que você tire o seu ego de tipo assim, tudo que você aprendeu é bagagem, mas às vezes você tem que começar alguns projetos do zero, só para tipo, deixa eu afinar o olhar, sabe? Às vezes para recomeçar você só tem que tirar um pouquinho de carga, falar, deixa eu rever aqui. Aí você fala, aquilo que eu já tenho na bagagem vem aqui, aí as coisas começam a se reconectar. Obrigado, viu, Garibaldino? Tá perdoado, só porque você foi o primeiro a entrar no clube. E eu tenho que falar mais, foi a primeira venda internacional da Borelli Academy, gente. Eu tive que me desdobrar, eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou vender o clube pro Garibaldino? Fui para um lado, não deu certo, fui para o outro, não deu certo, né, Garibaldino? E aí ele mandava, só Ellen não deu certo. O Garibaldino é Angola ou Moçambique, Garibaldino? Angolano. Angolano, né? Mas... Ainda bem que fala português, dá para entender super bem, viu? Apesar do sotaque, mas dá para entender bem. Eu falei assim, e ele, Sueli, não tô conseguindo. Aí lá vai eu, meu Deus, onde que eu vou fazer? Eu falei, eu vou tentar pela Hotmart. Foi aí que eu lancei lá, aí deu certo. Eu falei, agora foi.
E é assim, gente, Kaizen, desafios do negócio. Você tem que assim, peraí, o que eu quero? Eu quero isso tem que acontecer. Aí você vai encontrar os meios daquilo dar certo, tá? Então é assim, superou uma vez, aprendizado. Pode ser que tenha até opções melhores, mas era o que tinha naquele momento, depois melhoria contínua, tá? Então, por hoje, cada reunião nossa, a gente vai ter sempre o tempo de 2 horas, tá? Porque 1 hora passa muito rápido. Então, a gente sempre vai ter a carga de 2 horas, até porque são 2 encontros apenas por mês, o resto é tudo online, tá? E para as retas finais, deixa eu só colocar aqui no sistema, para vocês, só alinhar aqui o acesso de vocês no sistema, tá? Para quem não acessou, só para lembrar. Então, aqui eu saio. O meu tá tudo preto aqui, tá, gente? Porque eu coloquei a configuração no escuro. Como eu fico muito tempo no computador, ficar escuro facilita, senão fica muito brilho, tá? Então, aqui eu tô mostrando do zero. Entrar aqui no Orb, tá? Aqui é aqui é onde você acessa o EAD. E aí você vai colocar o seu login e senha. Acredito que todo mundo já tenha feito essa etapa. Se não fez, teste. E aí, no caso de você vai ter só o clube. Quem tem outros vai ter outros, né? Aí você vai clicar sempre na descrição e aqui vai abrir o clube, tá? Aqui é um resumo da grade, isso aqui chama grade, tá? Aí tem os módulos e tem as lições. Como eu disse, aqui já tem conteúdos, porém, eu ainda estou na fase de inserir conteúdos focando nos membros, tá? Então, isso aqui vai acontecer nos próximos dias, até o final do ano vai ter informação aqui. Sessão Mindset, então está separado por tudo aquilo que tem no clube. Então, o que tem aqui? O curso do Empreender 360 Graus, o mapa pelo menos já está disponível, imprima e mande foto com o mapa, tá? A gente precisa tornar o invisível visível, tá, gente? Então, tudo que é pedido aqui, faça. Por quê? Até para você criar o hábito de, peraí, é um compromisso, eu vou fazer o movimento, senão você não cria comportamento. No módulo Sessão Mindset, aqui eu estou falando o que é o Mindset, aqui vai ter a aula, né, do que é o Mindset, já tem, na verdade. E aqui, a data de hoje é o Start. Então, hoje é o Start, é aqui que vai estar a aula, tá? A próxima aula da Sessão Mindset vai ser dia 16/12. Então, eu sempre vou colocar aqui, se mudar o horário e tal. Toda vez que eu alimento o sistema, quem está no clube, o sistema ele avisa por e-mail. Teve uma alteração assim, assim, assado, tá? Então, você só abre o e-mail se você realmente quiser ver, mas como eu vou estar alterando várias vezes, então você sempre vai receber, tá bom? Aí é só deletar caso não quiser ver. Network, isso aqui eu já vou mudar, porque hoje a gente fez o primeiro de network, mas aqui eu vou falar sobre o que é o network e todos os nossos encontros vão estar aqui, tá bom? Vai começar a ser alimentado o aprendário, então aqui vai ter dica de livro, etc, etc. É aqui que vai ter a vitrine, tá? Então aqui vai ter os conteúdos e aqui a gente vai ter o nome dos guardiões. E aí, conforme eu vou montando, vai sendo atualizado. Então, que momento que nós estamos com o clube? Antes do primeiro ano. Então, é o ano de configuração. Então, assim, vocês vão ver que coisa vai mudar, depois vai dar. Porque se chegar, tinha tudo mato. A gente vai começar a carpir, entendeu? Depois que vai... Olha a agricultura que lindo, gente. Projeto é assim, ó. Quando você pensa numa ideia, significa que tá tudo mato. Você vai começar a construir, você vai ter que tirar aquele mato, você vai ter que arar a terra. Então, a agricultura, ela já dá um cenário bem legal pra gente, tá? E recomeçar requer tomar fôlego para o crescimento e fortalecimento. Isso mesmo, Simone. Simone, pensa na agricultura, não dá. Às vezes, a terra precisa de descanso, senão a Ângela precisou sair. A partir do 11 do Brasil, estou disponível. A partir do... Acho que ela vai vir para o Brasil, não sei, agora não lembro, não entendi aqui muito bem. Então, acho que é o horário, Sueli, a partir das 11 horas do Brasil, que ela vai estar disponível. Obrigada. É que eu não entendi, tipo, a partir de 11 do Brasil, mas agora faz mais sentido você explicando. Bom, como a gente ainda tem um tempinho, estou aqui disponível para dúvidas, quem precisar sair tranquilo. Quem já tiver alguma dúvida ou quiser perguntar, aproveitar o ensejo, então eu vou ficar mais um tempinho aqui, tá? Até para calibrar. Por hoje é só, hoje foi só alinhamento do que vamos fazer, e a gente está em época de configuração, tá, gente? Então, vocês são os primeiros tripulantes. Então, vocês vão ajudar a construir isso aqui. Quem puder ser
guardião, se puder se manifestar, me fala, tá? Naturalmente, senão eu vou indicar, não vou indicar não, quero naturalmente, porque eu quero que seja assim, eu quero é compromisso, entendeu? Dúvidas, alguém quer aproveitar o momento? Dúvida sim, mapa, aproveitar alguma informação sobre a empresa, dica de projeto, alguma coisa, estou disponível, só abrir o áudio e falar. Clélia, onde foi aquela visita que você fez lá da agricultura, da fazenda lá, onde que foi? Chama Fazenda Toca, deixa eu abrir aqui, Fazenda Toca em Tirapina. Fazenda Toca em Tirapina. Deixa eu só abrir aqui. Aí a Fazenda Toca, investe em nós. Investe em nós que eu vou levar um monte de gente. Tô brincando. Fazenda da Toca, fica em Tirapina, interior de São Paulo, tá? Qual que é o projeto deles aqui? Eles cultivam alimentos orgânicos, tá? Só que em larga escala. Então, a Toca, ela usa um sistema que é a agrofloresta. A agrofloresta é uma sistemática que é a natureza. Como que a natureza cria a floresta? Como que a floresta ela sobrevive sozinha? Porque ela respeita os ciclos. Então, existe uma técnica que foi observada pelo Ernest, que eu não vou lembrar agora o sobrenome dele, mas ele é um suíço, e ele observa a forma de plantio, como que a floresta funciona, e ele aplicou essa técnica na agricultura. Então, a Fazenda Toca, que é do filho, que é o do Pedro Diniz, que é o filho esqueci lá, Abílio Diniz, que é um dos sócios do Pão de Açúcar, eles têm uma fazenda que eles cultivam isso. Então, aqui nesse site, vocês conseguem ver a história, mas eles recebem visitação, tá vendo? E aí, eu fiquei sabendo dessa estrutura, e aí eu entrei aqui para conhecer, quer ver? Aí tem o Instagram deles aqui, e tem bastante foto. Então, assim, criar, em larga escala, alimentos orgânicos. E aí tem toda uma filosofia, desde os ovos, desde a plantação, e na fazenda eles recebem visitação. Gente, lá tem escolinhas, crianças da região aprendem a trabalhar com a terra, né? Deixa eu ver uma foto aqui que mostra a agrofloresta, que eu tirei uma bem boa, mas às vezes eles têm aqui, que tem todo um formato, sabe? Um formato certo. Deixa eu pegar aqui, agrofloresta. Agrofloresta. Não é o único lugar do Brasil que tem, tá? Mas eles adotam essa sistemática. Quer ver, ó? Funciona mais ou menos assim, ó. Então, eles usam as árvores certas e a parte da horticultura. Então, eles usam eucalipto junto com café. Cadê? Uma doideira. Aí eles têm todo um sistema de poda, então eles imitam o funcionamento da natureza, das florestas, a foto que explica bem, ó, aqui é a plantação de café e aqui é eucalipto. Então existe toda uma sistemática, banana, aí embaixo bananeira, né? Aí eles vão fazendo esse sistema aqui. Então fica lá em Tirapina, interior de São Paulo. E aí, quando eu estava criando o método, porque eu faço a gestão no tempo, né? Que é um processo, e o método chama-se o terreno do tempo. Então, como que eu ensino gestão do tempo? Eu tenho um método, e esse método chama o terreno do tempo. Foi por conta do terreno do tempo que eu fui ter essa vivência. Porque quando você respeita e entende o Kairos e o Cronos, mas quando você vê isso, onde você vê isso bem claro? Na agricultura. Então, é o terreno do tempo. Então, quando eu ensino alguém sobre gestão do tempo, eu estou passando um aprendizado de ciclo, uma vivência, inclusive. Porque quem cria projeto, eu crio projeto. Qual que é a minha habilidade? Eu crio projeto e método, que eu trabalho com ensino. Então, eu gosto muito de criar métodos. Só que quando eu crio um método, eu vivencio aquele método. E aí é onde, por isso que eu acabo, acho que enraizando o aprendizado sobre algo. Assim como foi Empreender 360, eu vivenciei o próprio empreendedorismo, quer fazer uma feira, entender as dores, e depois falar assim, tá,
Como que eu vou vender isso? Então, aí o como, gente, tem diversas formas, entendeu? Pode ser palestra, pode ser um curso, pode ser uma consultoria. A minha agenda chama o Terreno do Tempo, a capa dela. Porque é uma ferramenta própria. Quando a pessoa passa por essa consultoria, ela pode comprar agenda, entendeu? A de 2022 já está na mão. Então, chama o Terreno do Tempo. A capa sempre tem menção à natureza. Mais alguma pergunta? Garibaldino, que fase que você está? Eu sei que ainda está faltando conteúdo lá, mas o que você está fazendo nesse momento em relação ao 360? Bom, eu já acessei a plataforma, né? Já acessei a plataforma, tenho acessado, porém, a fase introdutória da plataforma é muito equivalente ao Empreender 360, aquela parte introdutória. Então, estou só a ajustar e afinar aqueles pontos que eu não tinha muita clareza. Por exemplo, tenho o mapa, né? Já fiz. O mapa você imprimiu. Você não mandou a foto até hoje. Sim, hoje vou mandar o mapa. Já tenho o mapa, então me guio, tento melhorar cada vez mais. Trabalho com o PDCA, tento ver mais na fase do PDCA. Na realidade, eu estou à procura de qual será a minha próxima área a empreender. Uma vez que, conforme já tiver dito, né? Tem muitas áreas, muita coisa para fazer, então estou no PDCA para ver onde realmente eu vou começar, onde realmente eu vou recomeçar. Vai ficar mais fácil para você decidir, pensa na bola, tá? Sabe o jogo de futebol? Você está definindo a bola do seu jogo. Realmente é por aí. Então, mas está mesmo muito difícil. Por quê? Porque eu ainda tenho uma mentalidade de buscar aquilo que eu já fiz e tento buscar aquelas experiências que eu tenho no empreendedorismo. E aqui onde eu estou agora, vejo outras oportunidades de empreender. Então, estou nessa fase de escolher, definir. Alguém quer dar uma sugestão como pode ele facilitar a sua escolha? Eu não diria facilidade para fazer a escolha, mas eu diria, Claudino, que as suas experiências passadas você não deve pegar, amassar e jogar no lixo, porque já é uma estrada que você percorreu, ainda que seja com segmentos diferentes, com negócios diferentes, a sua vivência é a sua experiência. Você sabe o que você fez, aonde você errou. E é como a Sueli fala, né? É o Kaizen ou o ciclo do PDCA. Você faz, vê onde errou, corrige para refazer. No seu caso, é importante você observar o campo, você observar o lugar que você quer, então, que você está, para ver qual tipo de negócio vai ser mais propício para o ambiente que você está. Mas lembrando que a sua experiência ela é rica, você não deve jogar fora, não, que é a sua vivência. Um dado. Empreender também é um ato de fé, tá? Então, nem sempre a gente vai ter certeza 100% de nada. Às vezes tem que seguir seu instinto e falar assim, eu vou com os 2 pés e dá pelo menos 1 ano para começar e depois falar assim, não é isso aqui, eu vou mudar. Senão você não passa pela vivência. Mesmo tendo esses ciclos, às vezes você tem que dar um diloido. E é sério, tá, gente? Você nunca vai ter 100% de certeza, mas você tem que sentir seu coração. Você, por observação e conexão, você fala, eu vou. Quando você vai, você tem que dar pelo menos 1 ano desse projeto, porque na pior situação você aprendeu. O que fica e o que não fica, entendeu? Então, assim, é importante pensar sobre, mas quanto antes você decidir, falar assim, eu vou com esse, depois se eu precisar mudar, pelo menos eu aprendi, vai com os 2 pés. Tem que ter fé para empreender. Só para finalizar, a principal dúvida que eu tenho é se eu entro no digital ou entro para um negócio físico. Isso é que está a mexer muito com
Depende do que você vai entregar, Garibaldino, e o que vai exigir de você, porque o digital ele exige mais habilidades. Aí você tem que ver assim, peraí, e se eu começar no off? Porque automaticamente, acho que vocês vão perceber isso no tempo, gente. Online e offline não tem separação. Então, mesmo você começar um negócio offline, uma hora você vai ter que parar no online com ele. E se você começar pelo online, vai exigir muito mais habilidade, mas uma hora você vai ter que ter no offline também a estrutura, entendeu? Então, não tem mais essa de online e offline, é o negócio, é intrínseco. Então, você fala, vou começar com uma prestação de serviço local, se fosse um exemplo, você vai começar com a prestação de serviço local, vai ter uma hora que você vai ter que estar online também. Então, você só vai começar, mas esse online, você vai ter que ter um site, você vai ter que ter um Instagram, mas no momento certo, tá, gente? Não sai fazendo, sem entender os fatores. Então, não tem mais essa online e offline, tudo é um. Até os negócios 100% online, que é um exemplo, lojas e-commerce. Tem que ter depósito, em algum lugar os negócios têm que estar. Exceto se você prestar serviço intelectual, que não exige estoque de nada. O meu caso, o meu é tudo online. Só que eu tenho que ter um lugar para eu sentar, pelo menos, para eu dormir. Então, a gente nunca vai estar 100% online, entendeu? O online vai exigir muito mais. Eu sou muito mais a favor. Se é prestação de serviço, estrutura bem a prestação de serviço, porque não é tão longe não, tá? O online ele vem quanto antes, você vai precisar fazer um movimento do próprio marketing. O marketing, existe o chamado efeito Zemote. Vocês vão aprender mais esses termos, principalmente quem está no Marketing Hunt, tá? Porque no Marketing Hunt é um mergulho, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Você quer explicar, Miriam, o que é efeito Zemote? Vamos testar os Hunter aqui. Sônia, a Sônia fez a pesquisa. Sônia, explica o que é efeito Zemote. Espera aí, só um minutinho aqui. Eu preciso ligar minha câmera. Testar, ué. Aqui trabalhando em home office, você já viu, né? A casa está em movimento. Estou no quarto da minha filha agora. Bom, vamos lá. Efeito Zemote é um modo diferente de consumir, né? Então, o consumidor, veja se estou falando certo, hein, Sueli? Eu pesquisei há pouco tempo, gente. A advogada que vai falar que vai estudar marketing é um complexo. Eu sou iniciante aqui, hein? É complicado. Só fala, Sônia. Tá, então eu vou dar um exemplo, porque eu não sei falar bonita como você, assim, né? Então, vamos lá. Então, quando você vai fazer o consumo, você vai consumir, vai comprar alguma coisa, algum produto ou algum serviço, os consumidores novos, a nova forma de consumo é procurar na internet, principalmente em serviços, porque acho que produtos é uma coisa já disseminada, né? Mas serviços não era uma coisa muito comum, né? Então, você vai no médico, no dentista, né? Ou mesmo, né, na minha área, advocacia, na contabilidade, como no caso da Simone, as pessoas, mesmo com indicação, eles vão na internet procurar saber sobre você. Então, eu já fiz isso com um médico que foi, por exemplo, que eu fui levar minha mãe, era um médico conhecido, amigo, já conhecia o trabalho dele, e mesmo assim, aí eu fui indicar para minha mãe, aí ela, né, foi lá, entrou no site da clínica, foi lá na minha mãe, no caso não, né? No caso a minha irmã, porque a minha mãe não entende a tecnologia, para ela é difícil, mas assim, eu também ajudei a procurar o LinkedIn do médico para ver o que tinha, qual era a especialidade dele, se ele poderia ajudar. Era uma área assim, mais especializada, era de oncologia, então a gente queria um profissional de excelência. E assim são os nossos clientes querem um profissional de excelência. Então, eu sou advogada, eu preciso estar em todas as redes sociais, eu preciso estar no LinkedIn, eu preciso ter um site que vai falar sobre o meu trabalho, porque mesmo tendo a indicação do meu cliente, que me conhece há anos, aquele novo cliente vai procurar na internet saber sobre mim, sobre a minha especialização, se eu vou conseguir ajudar
naquele caso, para ele. Veja se eu falei certo, Sueli. Tá indo, tá indo. Mas, basicamente, resumo da ópera é efeitos emote. Todo mundo busca hoje na internet antes de fechar. Então, se a pessoa está focando no empreender offline, as pessoas vão buscar no online. Então, por isso que é intrínseco, tá, gente? Isso já é assim, não tem mais essa de online e offline. Talvez as pessoas estão habituadas a falar de marketing digital, marketing online. Não existe isso. É só um termo que, com o tempo, vocês vão disseminando. Existe marketing. É intrínseco a tudo. Efeitos emote. É uma sigla, porque é zero momento da verdade. Zemote, tá? É tipo, tá em inglês essas siglas, tá? Mas vocês podem pesquisar no Google, efeitos emote, e aí lá vai estar a explicação que as pessoas pesquisam antes de comprar. Então, se isso é um hábito, eu já fui na loja física e depois eu pesquisei no online. E eu já fui primeiro no online, depois comprei na loja física. Entendeu? Então, hoje, quem tem negócio, entenda que em algum momento você vai ter que estar online, independente se entrega offline. Com defeitos emote. Quem só estiver online tende também a pipocar. Por quê? Efeitos emote. Às vezes a pessoa quer ir num lugar, ela quer tipo, mas isso é com o tempo, tá? Então não tem mais essa só online, só. O que é? Tá bom? Deu para entender, Garibaldinho? Aí você vai diminuindo as possibilidades. Ok, então dá para começar off e eu vou ter que estar online, então de repente já vai afinando, entendeu? 1 ano de projeto, começa e vai aprendendo. Na pior situação, é aquele negócio, a gente nunca perde, né? Ou você aprende ou você evolui. Gente, mais alguém quer colocar alguma coisa? Lilian? Ok, Sônia? Quer acrescentar alguma coisa? Quer contribuir com alguma coisa? É que você falou aí que agora tem que ser os 2 sistemas, aí eu lembrei da palavra híbrido, né? Que agora tudo é a palavra da moda, né? Então, até em todas as áreas estão assim, vamos fazer uma reunião, nas escolas estão fazendo assim, é aula híbrida, então tem aula online e tem aula presencial, as audiências nos fóruns, tem as audiências presenciais, as audiências remotas, né? Online. Então, isso que você falou do efeito Zemote, de ter um negócio, eu lembrei dessa palavra, fazendo um paralelo aí com a pandemia, que a pandemia acabou trazendo aí a tecnologia que demoraria aí 10 anos, 15 anos para acontecer, e foi um boom, né? Quem está desde o começo, que é mais a Sônia, sabe o quanto eu estou batendo nessa tecla antes da própria pandemia, né, Sônia? Eu falei, gente, vocês não estão online? Como assim vocês não estão? Não, tem que ficar esperto. Vai piorar, tá? Vai piorar. Então, trata de avançar em, pelo menos, entender de informático básico, porque agora com o metaverso, a tecnologia ela vai avançar muito mais, vai ter umas coisas muito doidas aí. Vocês têm que estar esperto. Eu sei, cada um está num momento, mas a gente tem que antecipar a tendência. Empreender é enxergar além. Então, tem que enxergar lá na frente. E assim, a parte da tecnologia vai exigir muito mais. Se a tecnologia exige muito mais, significa que exige o quê? Mais habilidade, mais gestão e mais mindset. Uma coisa leva a outra, tá? Ok, Simone? Ok, contabilidade, tira dúvidas, gratidão por essa reunião, perfeito. Logo está na vitrine e aí a gente coloca os contatos lá. Vou ficar ainda mais um pouco, tá, gente? Quem quiser aproveitar, colocar alguma coisa, como está a família, qual a expectativa para 2022, o que está achando do clube? Cachorro, criança, olha aqui, gente, não dá. Você perde de vista um momento, olha isso aqui, ó. Não sei o que é isso aqui. Tá quieto, olha, ficou quieto, o cachorro ficou quieto, vai ver o que tá acontecendo.
Eu tenho uma sugestão aí para Garibaldi, não é isso o nome dele? Isso, Que ele está Garibaldi. aí sem saber muito que área que vai, que escolhe. Eu vou passar a minha experiência, viu, Garibaldino, para você. Eu estava com um projeto novo no escritório, que é na área de mediação, que eu sou mediadora de conflitos, e é uma, vamos dizer, uma novidade, é solucionar conflitos sem ir para o judiciário. E aí, vai por esse caminho, continua na advocacia, e aí eu combinei com a Suelen uma sessão de brainstorm. E aí a gente conseguiu aí sair, ver algumas ideias, colocar no papel e abrir um pouco aí. Talvez aí fica a sugestão aí, depois você explica um pouco melhor para eles, Sueli, como é que funciona. É tipo um projeto específico, entendeu, Garibaldi? Porque assim, o que acontece? Às vezes a gente tem que organizar as ideias. Então, existe essa possibilidade de uma sessão brainstorm, tá? Isso não tem a ver com o clube, mas a gente, qualquer coisa, a gente conversa. E com o tempo a gente vai colocando serviços, tá, gente, para vocês conhecerem, e vocês também vão colocar, porque aqui o objetivo é a gente ampliar a mente, inclusive, para onde que eu vou. Então, você tem que desovar isso. Se você não desovar isso, você não vai para o próximo passo. Mas tudo bem, faz parte de, tá? Então, quando a gente está com muito... Eu fiquei em dúvida se eu saía se eu deixava a nomenclatura. Gente, eu investi em logotipo. Estava tudo estruturado, que era caixa de treinamentos antes. E assim, eu comecei com aquela motivação, deixar de, sabe o que é pegar um nome de empresa, que a princípio você está envolvido, 4, 5 anos, falando assim, não está cabendo mais, tomar decisão é desafiante, mas foi a melhor decisão que eu tomei, senão eu não estaria aqui hoje com vocês. Então, às vezes tem decisão que, tipo assim, vai doer, você fala assim, eu vou aqui, eu falo, Deus, eu vou com os 2 pés aqui. O que eu fiz para ajudar foi pausar. Antes, lembra aquela pausa que a terra às vezes precisa descansar? Antes de tomar a decisão da Borelli Academy, eu pausei por 1 ano, deu 1 ano e meio mais ou menos. Porque eu queria sentir, eu queria zerar minha mente, queria respirar, mudar de cidade para respirar um ar novo, tipo assim, deixa a terra descansar. Mas acho que uns 4, 5 meses depois já tinha meio que tomado decisão. Só que eu não comecei a ferro e fogo. Eu fiquei, limpei todo o meu passado, depois eu fui redefinindo, mas demorou aí, acho que quase 1 ano, para tipo, agora eu vou. Às vezes isso acontece, para começar ou para mudar, viu, Garibaldinho? Então, assim, não tenha medo de começar, porque lembra, sai da tua tenda, vem para fora. É na caminhada que as estrelas são mostradas. Nossa, que filósofo. Tem que filosofar, Garibaldi. Ô, Lilian, desses 5 anos estudando aí, que 5 anos que é isso? Você está falando de faculdade, né? Porque você exagerou ali, né? Não, não exagerei, não. O que acontece é que eu acho que quando a gente não tem as coisas muito bem definidas para, por exemplo, nesse exemplo que o Garibaldi está falando, Garibaldino está falando, eu acho que assim, baseado no que eu vivi nesses 5 anos aí, é bom você ter uma rota bem definida, né? Você escolher bem no que você vai atuar. Mas esses 5 anos foi do quê, Lilian? Esses 5 da anos Cook? Então, a Cook está aberta desde 2016, né? O CNPJ. Tá. Só que por medo, por crenças limitantes e enfim, eu ficava indo para o CLT, voltava, trabalhava na Cook. Ia para o CLT, voltava, trabalhava na Cook. Então, por isso que são 5 anos de aprendizado. Entendi, agora entendi. Porque esse ano de 2021, que realmente eu me empenhei só na Cook e parei de mandar currículo, porque eu acho que não tinha isso muito bem definido, né? O que exatamente eu queria. Eu estava tentando de tudo. Então, eu acho que vale a pena pensar bem mesmo no que você vai atuar, e mais entrar de cabeça, não fica com o pé atrás, porque se ficar com o pé atrás,
você fica indo e voltando. Quando der alguma coisinha errada, você volta, tenta outra coisa fora daquilo que você tinha imaginado. Então, é bom você ter fé, é o que você falou. Empreender é ter fé. É um ato de fé. É um ato de fé. Você tem que entrar de cabeça, porque senão você fica 5 anos ali com o pezinho no empreendedorismo, outro no CLT. Ó, tem esse livro aqui, Feitas para Durar, que me ajudou muito no momento que eu precisava definir algumas coisas, tá? É do Jim Collins. Eu acho até que eu tenho em PDF, é desse cara aqui, foi esse aqui que eu li. Ele explica no livro os motivos que fazem uma empresa sobreviver, as que ficam por muito tempo no mercado. E tem diversos fatores, inclusive o próprio empreendedor. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que me fez tomar a decisão na época de tipo, não, beleza, vou abrir mão do nome, de tudo, é que empresas são construídas para o mercado. Tem que ter uma coisa que tem que estar acima de qualquer nome de empresa ou solução que você faz, é o seu propósito, entendeu? Qual que é o seu propósito? O meu sempre foi desenvolvimento de pessoas e negócios, porque quando eu comecei a empreender, que eu me vi perdida, depois eu comecei a organizar, eu falei assim, essa é minha bandeira, porque demora, gente, até você conectar todos os ingredientes do zero, e às vezes você busca Sebrae, você busca, não é uma crítica, mas é a forma com a qual eles trabalham, é a forma como a maioria trabalha. Então, eu percebi que eu poderia criar o meu jeito, e aí eu contribuía com o desenvolvimento do outro, porque eu já fazia isso nas empresas, só que com outro assunto, entendeu? Então, aquela se tornou minha bandeira. Então, a essência sempre foi essa, independente do nome da empresa que eu tivesse, independente das soluções que eu tivesse. Se hoje eu começar uma empresa do zero, que tem a pretensão de começar um outro negócio em 2023, a intenção é a mesma, só que a forma tem que mudar. Então, a gente não pode se apegar a nomes e nem serviços. Aí você tem que pensar igual Coca-Cola. Tipo, o produto Coca-Cola, ele tem uma gama de produtos. A empresa de Coca-Cola Company. Se ela tiver que tirar um produto de linha, ela vai tirar sem dó nenhum, porque ela cria um produto para o mercado. Entendeu? Então, você não pode se apegar a serviço e nem produto. E o nome da sua empresa tem que ser, talvez assim, o ponto ápice, mas se você tiver que se livrar dela, é por isso que vai chegar um momento que sua empresa precisa ser vendida. É sobre isso que a gente vai falar na próxima Mindset. Vamos falar desse mundo empresarial, tá? Essas ordens, o time, porque senão você cria um negócio para você. E aí você cria um negócio para você, você tem vínculo emocional com ele. Na hora que você precisar fazer ele crescer, você não deixa a criança ir embora. Então, assim, colocou um filho no mundo, cuida. Só que vai ter um momento que ele vai ter que ir embora, entendeu? E aí você vai ter que começar a trazer pessoas, você vai ter que começar a delegar, você vai ter que se desvincular. Então, se você já entende que quando você cria, quem cria sempre cria, gente. Você cria uma empresa hoje, você cria uma empresa amanhã, depois você está sócio de outro, você está investidor de outro, depois... Isso é mindset, tá? Mindset empreendedor. Então, se conecte com o que você quer causar de mudança no mundo, Garibaldi. E para todos, tá? Do resto, é tudo ajuste é só forma. Ah, eu vou começar com esse projeto de empresa aqui, com esse nome e com essa solução. Então, vou fazer o carro andar. Não está andando, está muito agarrado, o problema está em você ou na gestão? Está na gestão. Não, mas o mercado não está aceitando essa criança aqui. Então, solta a criança. Se essa criança está sendo rejeitada, às vezes você vai ter que soltar. Eu, quantas vezes penso em soluções aqui, mas você fala, mas não está na hora dela andar. Eu engavetei o Marketing Hunt por 2 anos, quando eu criei o 360. Engavetado. Eu tive a ideia, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu sabia que eu não estava no time nem para ele. Apesar de já enxergar ele. Olha que coisa doida, gente. Porque você tem que enxergar para onde você está indo. Qual o final dessa viagem? É cíclicos, né? Às vezes nem tudo tem fim. Mas uma hora a gente sabe que a coisa vai ter fim. Tem coisa que satura. Coisa que às vezes não está dando mais. Tem muita concorrência. Treinamento foi por isso que eu larguei. Eu falei assim, nossa, estou dando mais murro em ponta de faca do que... Eu estou desgastando, estou saturada, não estou faturando. Eu falei, eu tenho que mudar.
O propósito pode ser lindo, mas a forma estava errada. Entendeu? Então, você tem que ser fiel à essência e muda as formas. Tem diversas formas de ser feito, às vezes, o mesmo propósito. Aí você tem que explorar possibilidades, mudar você, explorar novos mercados. Só que você tem que estar no mover, né? Senão, você não encontra informações. Gente, chegamos ao final, tá? Agora foi só uma encheção de linguiça mesmo, só para a gente complementar aqui o tempo. Mas acho que foi válido, né? Eu acho que já ajudou. E a gente vai... Nossa, vai ser lindo o clube, gente. O clube já é lindo. Então, pelo menos tem um ano. Ele tem que rodar um ano, entendeu? Configurar um ano. Então, vocês vêm por um ano. Depois nós vai, né? É um ano o compromisso, tá, gente? Não desista antes de um ano. Esse é o tempo mínimo. Porque senão não pega no tranco, tá bom? Tchau, tchau, gente. Excelente dia, excelente semana e até a próxima. Tchau, Eu obrigada. vou avisando. Tchau, tchau. Tchau, Sônia. Tchau, Garibaldino. Bom descanso aí para vocês. Tchau, Lívia. Tchau, Suelen. Tchau, boa semana a todos aí. Restinho de semana, né? É, verdade.